Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jeremias capítulo 50, versículo 38. Olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Esta é a sentença de Deus sobre as terras, cidades, idólatras, que é a maioria, praticamente. Então, a seca sobre as suas águas, cairá a seca. Aqui águas representa as finanças, parte financeira, por causa da idolatria, por causa das imagens esculpidas, e eles pelos seus ídolos estão enfurecidos. Então fuja da idolatria. Deus é Deus vivo, não se pode comparar com uma imagem, diminuir a Deus, comparar ele com uma imagem de escultura. Filipenses 1:6, capítulo 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então vamos confiar, irmãos, e agir com confiança. Não adianta só dizer que confia em Deus, mas não agir dessa forma que reflita essa confiança. Porque o Senhor, que iniciou a boa obra, Ele a concluirá, Ele a aperfeiçoará até o final, até o dia da vinda do Senhor Jesus. Aquele que iniciou a boa obra, vai levará até ao final, vai concluir a boa obra, em nome do Senhor Jesus. Isaías 29:5 diz assim: e a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a palha levada pelo vento. E num momento repentino isso acontecerá. Então muitas vezes estamos em luta, cercados por inimigos espirituais, que nos atacam espiritualmente, fisicamente, de todas as formas. Mas o Senhor é poderoso, e a multidão dos inimigos será como o pó miúdo, espalhado pelo vento, como a poeira. Louvado seja Deus, creia no Senhor, confie no Senhor, clame a Deus. O Senhor dá livramento, louvado seja Deus. Ezequias estava cercado, o rei Ezequias se humilhou, clamou a Deus, e Deus enviou um anjo, não foram dois anjos, um anjo, que matou 185.000 soldados assírios, e deu grande livramento para o povo de Deus. Louvado seja Deus. Isaías capítulo 7, versículo 4, quando, aqui antes, o texto já nos mostra, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para guerrearem contra ela, mas nada puderam contra ela. E aqui nos diz no versículo 4, e diz-lhes: toma cuidado e aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria, e do filho de Remalias. Porque a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá e molestemo-los, ou atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Então os povos vizinhos ali tinham planos com o povo de Deus, irmãos? Tem pessoas que têm planos com a nossa vida, querem que nós vivamos a vida que eles planejaram para nós, mas Deus está no controle, não é dessa forma. Deus não permite, Deus peleja e dá vitória. Louvado seja Deus. Por isso que diz a palavra: não temos 2 pedaços de tição fumegante. Deus entra na peleja e dá vitória, dá livramento. Louvado seja Deus. Nós temos que cuidar da casa de Deus, da obra do Senhor na nossa vida e na igreja. Jeremias 7:12 diz assim: mas ide agora ao meu lugar que estava passado, estava em Siló, onde ao princípio fiz habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Então muitas igrejas, irmãos, são como Siló, que era local de adoração a Deus, mas não é mais. A vaidade entrou, o salto alto, as joias, o olhar impudente, o desfile de moda. O Senhor já não habita mais ali. A fofoca, as panelinhas, os grupos, as acepções.
né? Sempre aquela panelinha, os mesmos que cantam, os mesmos que pregam, os mesmos que... É uma complicação. Cuide, irmãos, zele pela obra do Senhor. Muitos templos já não têm mais a presença de Deus, assim como Siló, que foi local de adoração, mas por causa da maldade do povo de Deus, Deus se retirou de lá. E eles continuaram adorando, achando que estavam adorando a Deus. Vamos vigiar, louvado seja Deus. E a palavra do Senhor nos diz que temos que nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então busque o novo nascimento, busque o selo, clame a Deus, ore, dobre o seu joelho. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, a Tua palavra diz: tudo que pedirmos em oração crendo receberemos. Ó Deus eterno, ainda diz que o Senhor, aquele que iniciou a boa obra, a levará a bom termo. O Senhor concluirá a obra até o dia da vinda do Senhor. Louvado seja Deus. Querido Deus e eterno Pai, nós oramos, clamando, pedindo a bênção gloriosa do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus.